A vida moderna nos cerca de pressões, expectativas e dores silenciosas que muitas vezes nos fazem sentir esmagados. Há cobranças externas, de familiares, de relações amorosas, do trabalho, e há também aquelas vozes internas que nos julgam com ainda mais crueldade. É nesses momentos de caos que a diferença entre quebrar ou se fortalecer não está nos acontecimentos em si, mas na maneira como nossa mente foi treinada para enfrentá-los. Os antigos estoicos compreendiam essa verdade melhor do que ninguém. Eles sabiam que a realidade é dura e, inevitavelmente, trará perdas, rejeições, frustrações e desafios. Por isso, desenvolveram práticas mentais que funcionam como exercícios de preparação e fortalecimento da alma. As meditações estoicas não são orações vagas, nem frases bonitas para embelezar o dia. Elas são exercícios práticos que moldam a mente para se tornar mais clara, mais serena e mais resistente diante do peso inevitável da vida. São lembretes de que tudo o que nos acontece pode ser usado como material de crescimento, desde que aceitemos olhar para a realidade sem ilusões. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo em seu diário não para impressionar os outros, mas para manter viva a chama da disciplina interior, para recordar que mesmo sentado no trono do império mais poderoso da época, ele ainda estava sujeito às mesmas dores e limites que qualquer homem comum. Ao praticar essas reflexões diariamente, você aprende a reorientar sua mente. Em vez de se perder em desespero, ela busca clareza. Em vez de se afogar em ressentimento, encontra disciplina. Em vez de reagir com desespero, responde com sabedoria. Cada meditação é como uma arma invisível que o protege dos ataques do acaso. Hoje, vamos explorar 6 meditações estoicas que não apenas mudam a forma de pensar, mas têm o poder de transformar sua postura diante da vida, tornando-o mais resiliente, mais lúcido e mais sábio. Uma das meditações mais poderosas e desconfortáveis do estoicismo é lembrar todos os dias que nada do que possuímos é permanente. A riqueza, o status, a juventude, até mesmo as pessoas que mais amamos, tudo é transitório. Para a maioria, essa reflexão soa como pessimismo, quase como uma ameaça à sensação de segurança. Mas, na visão estoica, esse exercício não é sobre tristeza ou fatalismo, é sobre presença, sobre aprender a valorizar de verdade aquilo que temos enquanto ainda temos. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente: você pode deixar esta vida agora, deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Essa frase não é um convite ao desespero, mas à clareza. Quando você contempla a possibilidade da perda, automaticamente desperta para o valor do que existe neste exato momento. Um simples abraço, um sorriso, uma refeição, até mesmo o silêncio ao final de um dia cansativo, tudo se torna mais precioso quando você aceita que nada está garantido. O homem que não reflete sobre a impermanência se torna escravo da ilusão de controle. Ele acredita que sempre terá tempo para se reconciliar, para realizar seus projetos, para cuidar da saúde ou para cultivar suas relações. Mas a verdade é que o tempo é implacável e cada segundo perdido não volta mais. A meditação estoica sobre a impermanência nos liberta justamente dessa arrogância de achar que o amanhã nos pertence. Quando você se lembra de que tudo pode mudar em um instante, vive com mais intensidade, fala com mais sinceridade e evita desperdiçar energia com o que é fútil. Você aprende a desapegar-se do supérfluo e a valorizar o essencial. Essa consciência, longe de enfraquecer, fortalece, pois quem entende a impermanência da vida se torna grato por cada instante e encontra serenidade mesmo diante da perda, já que sabia, desde o início, que nada é eterno. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa desesperada de controlar aquilo que, por sua própria natureza, está fora do nosso alcance.
Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que o destino siga nossos planos, que a vida se ajuste às nossas vontades, mas a realidade não funciona assim. O estoicismo nos ensina que insistir nesse controle ilusório é um caminho certo para a frustração e a angústia. Por isso, uma das meditações mais importantes é refletir diariamente sobre o que realmente está em nosso poder e o que nunca estará. Epicteto foi categórico. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Nossas opiniões, nossos julgamentos, nossas escolhas e ações estão sob nosso domínio. Já a opinião dos outros, os acontecimentos externos, as mudanças do mundo, ou até mesmo a própria passagem do tempo, estão além da nossa vontade. Meditar sobre essa divisão simples, mas profunda, é um exercício de libertação. Ao reconhecer que não pode controlar tudo, o homem aprende a investir energia apenas naquilo que realmente pode transformar. A vida moderna cria uma ilusão de que tudo está em nossas mãos: carreira, relacionamentos, finanças, imagem social. Mas basta uma perda inesperada, uma crise, uma traição ou um acidente para que percebamos o quanto somos vulneráveis. Aquele que nunca treinou a aceitação do incontrolável é engolido pelo desespero. Já o que pratica essa meditação mantém firmeza mesmo em meio ao caos. Ele entende que a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento prolongado nasce da resistência a uma realidade que não pode ser mudada. Treinar a aceitação não significa passividade, significa redirecionar a força para onde ela realmente importa: suas atitudes. Enquanto o homem comum desperdiça noites em claro, tentando imaginar como mudar o que não está ao seu alcance, o homem estoico descansa em paz, porque sabe que já fez sua parte. Essa serenidade é uma das maiores formas de poder, pois nada intimida mais do que alguém que permanece inabalável diante do incontrolável. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é a premeditatio malorum, ou a premeditação das dificuldades. Essa técnica consiste em imaginar, de forma consciente, os obstáculos, perdas e dores que podem surgir em seu caminho. Para o homem comum, isso pode parecer um exercício de pessimismo, quase como atrair o mal. No entanto, para o estoico, trata-se de uma preparação mental que fortalece o espírito contra as inevitáveis adversidades da vida. Quando você treina sua mente para antecipar cenários de perda, fracasso ou sofrimento, não é surpreendido quando eles chegam. Enquanto os despreparados desmoronam diante da realidade dura, o homem que já meditou sobre essas possibilidades enfrenta a situação com firmeza. Ele não é tomado pelo choque, nem paralisado pela dor repentina, pois já havia se preparado para tal experiência. Assim, o impacto é menor e sua resiliência se multiplica. Marco Aurélio recomendava refletir diariamente sobre a possibilidade de encontrar pessoas ingratas, traiçoeiras, invejosas ou cruéis. Não porque desejava isso, mas porque entendia que tais comportamentos fazem parte da natureza humana. Dessa forma, quando alguém realmente se comportava dessa maneira, ele não reagia com surpresa ou revolta, mas com calma e racionalidade, como quem já havia se antecipado à realidade. A premeditatio malorum também cria um efeito secundário poderoso, o da gratidão. Quando você imagina perder o que possui, aprende a valorizar com mais intensidade o que ainda tem. Um dia comum se torna um presente, e as pequenas alegrias que antes passavam despercebidas assumem um valor imenso. O simples fato de estar saudável, de ter um teto, de compartilhar momentos com alguém, já se torna motivo de contentamento. Portanto, visualizar as dificuldades antes delas chegarem não é se afundar no medo, mas se fortalecer contra ele. É construir uma mente blindada, que não se quebra diante do inesperado, mas que já treinou para transformar a dor em disciplina e a perda em sabedoria. A gratidão
Dentro da filosofia estoica, não é apenas um gesto de cortesia ou uma emoção passageira. É uma disciplina mental que molda a forma como enxergamos o mundo e que fortalece a resiliência contra as frustrações inevitáveis da vida. O homem que pratica a gratidão diariamente aprende a reconhecer que já possui muito mais do que precisa e que a verdadeira pobreza não está na falta de bens, mas na incapacidade de perceber o valor do que já se tem. Os estoicos acreditavam que a mente humana tende a buscar sempre mais riqueza, mais reconhecimento, mais poder, mais conforto. Essa busca incessante gera ansiedade, comparação e ressentimento. A gratidão funciona como um antídoto contra essa inquietação, pois direciona o olhar para o presente e para o essencial. Quando, ao acordar, você reflete sobre 3 coisas simples pelas quais é grato: sua saúde, sua família, sua capacidade de raciocinar e agir, já começa o dia em equilíbrio, livre da sensação de carência. Sêneca, em suas cartas, destacava que a felicidade não depende de grandes conquistas, mas da habilidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. Essa é a essência da gratidão estoica: valorizar o que já existe em sua vida antes de desejar o que ainda não chegou. Ao treinar essa prática, você desenvolve uma mente menos vulnerável às comparações sociais, menos inclinada ao ciúme e mais preparada para suportar adversidades. Além disso, a gratidão cria uma armadura contra a ansiedade. Em vez de gastar energia mental com o que falta ou com o que pode ser perdido, o estoico aprende a cultivar um contentamento sereno. Isso não significa conformismo, mas sim a habilidade de reconhecer que, mesmo enquanto luta por mais, já possui uma base sólida de valor e abundância. Assim, a gratidão não é apenas uma virtude moral, mas uma estratégia prática para fortalecer a mente. Ela equilibra o espírito, amplia a clareza e protege contra os excessos da ambição desmedida. O homem que pratica a gratidão todos os dias se torna inabalável, pois já sabe que, mesmo em tempos de perda, sempre terá motivos para reconhecer a riqueza que permanece dentro de si. O autoconhecimento e a disciplina interior são pilares centrais da filosofia estoica. Nenhuma riqueza, nenhum reconhecimento externo ou aprovação de terceiros pode substituir a clareza sobre quem você realmente é. Por isso, meditar sobre o próprio caráter, avaliando atitudes, decisões e reações, é uma prática essencial para se tornar resiliente e sábio. Antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir. Onde você foi firme e onde cedeu à fraqueza? Quais ações foram guiadas pela razão e quais pelo impulso ou pelo ego? Marco Aurélio registrava em suas meditações que o verdadeiro progresso não se mede pelas circunstâncias externas, mas pela consistência interna. Cada escolha feita com integridade, cada momento em que você resistiu à tentação de agir por impulso ou por aprovação alheia, é um passo na construção de um caráter inabalável. Ao questionar-se diariamente, você cria um espelho silencioso que reflete não apenas seus erros, mas também as virtudes que cultivou. Essa avaliação constante é uma forma de disciplina que fortalece a mente contra distrações, comparações e frustrações externas. Além disso, refletir sobre o próprio caráter é um antídoto contra a arrogância e a complacência. Ao reconhecer suas falhas, você não se deixa enganar pela ilusão de perfeição. Ao reconhecer seus acertos, não se deixa levar pela falsa modéstia. É nesse equilíbrio que nasce a verdadeira autoconfiança, não aquela que depende da opinião dos outros, mas aquela que surge do conhecimento profundo de si mesmo. A prática diária dessa meditação também molda a postura diante das relações e dos desafios. Um homem que conhece seus limites, que identifica padrões de comportamento prejudiciais e que se responsabiliza por suas ações, se torna impossível de manipular.
Ele não se perde em dramas alheios, não busca validação externa e não reage impulsivamente. A autoavaliação constante cria clareza, calma e autonomia, ferramentas indispensáveis para enfrentar a vida com dignidade, força e sabedoria. As meditações estoicas que exploramos ao longo deste roteiro não são exercícios teóricos ou abstrações filosóficas distantes da realidade. Elas são ferramentas práticas que moldam a forma como você pensa, sente e age diante dos desafios inevitáveis da vida. Ao praticá-las diariamente, você aprende a enxergar a impermanência das coisas, a aceitar o que não pode controlar, a antecipar dificuldades, a cultivar gratidão e a avaliar seu próprio caráter com honestidade. Cada reflexão fortalece sua mente, desenvolve sua resiliência e amplia sua sabedoria, criando um alicerce interno que nenhuma circunstância externa pode abalar. O homem que incorpora essas práticas deixa de ser refém das situações, das opiniões alheias e das emoções voláteis. Ele não reage de maneira impulsiva, não se desespera com perdas, nem se deixa dominar pela ansiedade. Sua força não está na aparência ou na aprovação de terceiros, mas na clareza e disciplina que carrega em seu interior. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca ensinaram que a verdadeira liberdade reside no domínio sobre si mesmo e não sobre o mundo externo. A mente que se fortalece por meio da meditação estoica se torna um porto seguro, uma fortaleza silenciosa, capaz de enfrentar qualquer adversidade com calma, racionalidade e dignidade. Aplicar essas práticas diariamente transforma não apenas a forma de enfrentar os problemas, mas a maneira como você percebe a própria vida. Cada escolha consciente, cada momento de reflexão, cada exercício de disciplina mental constrói um homem inabalável, capaz de permanecer sereno mesmo diante do caos. A resiliência se torna um hábito e a sabedoria uma presença constante. Comece hoje, ainda que com pequenas ações. Com o tempo, perceberá que não é mais a circunstância ou a opinião alheia que define seu estado, mas a força e a clareza que cultivou dentro de si. Ao praticar essas meditações, você não apenas sobrevive aos desafios da vida, mas floresce através deles, tornando-se um homem guiado pela razão, pela serenidade e pela sabedoria verdadeira.